Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso RVC Esportes, essa edição que vai tratar, claro, das situações dos clubes no Vale do Paraíba, os eventos esportivos que nós temos pela frente, ainda no finalzinho do mês de março, no comecinho de abril, a gente vai destacar tudo aqui. Comigo, Gisele Godoy. Tudo bem, Gi? Olá, Reinaldo. Olá a todos os telespectadores. Isso mesmo, vamos falar de muitos assuntos. Tem basquete, tem ciclismo, atletismo, futebol, vôlei, muita coisa para você. E a gente começa falando de futebol, né, Gi? Vamos falar de Esporte Clube Taubaté. A coisa tá feia lá pelos lados do Joaquizão, hein? É verdade, a coisa tá feia depois de uma campanha bem ruim na última série do Campeonato Paulista. Essa Série A2, o Taubaté tem que lembrar só do final do último jogo na última rodada, onde mesmo perdendo, conseguiu a permanência na Série A2, ficando uma posição fora da zona de rebaixamento. Tem que esquecer. Mas aí as cabeças começam a rolar. A situação, todo mundo acaba sofrendo, né? E por conta disso, aí com a eliminação do Burrão na fase classificatória da Série A2 do Campeonato Paulista, então o presidente Gilson Rezende, conhecido como Gilcinho, ele decidiu demitir o diretor de futebol do clube, Eduardo Alves, isso no início desta semana. Apesar de não ter sido rebaixado, o Burro da Central, então, ele realizou uma competição muito abaixo da expectativa. Em 15 jogos foram apenas 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Agora, o foco da diretoria e da comissão técnica do Taubaté é a preparação das categorias de base para o Paulista Sub-20 e Sub-15. E a Copa Paulista vai começar no segundo semestre, porém, o Taubaté ainda não confirmou se vai participar da competição, que dá aí ao campeão e ao vice-campeão uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D em 2023. E os jogadores contratados para o Paulista, eles foram dispensados, né, Reinaldo? Muitos deles foram dispensados e os que já fazem parte da casa podem ser emprestados a outros times para aí se manterem em atividade. E tem um destaque de um jogador que foi emprestado, no caso do lateral Romero, de 19 anos, que ele foi emprestado para o Ceará Esporte Clube, que disputa a elite do Campeonato Brasileiro e terá a opção de compra sobre o jovem atleta até o final deste ano. E, além disso... Inclusive, esse lateral vai ter boa condição de disputar um Campeonato Brasileiro, disputar a elite por uma equipe forte, que é o Ceará. Ele é um lateral de qualidade, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. E, claro, o Ceará tem opção de compra ao final da temporada, se ele quiser ficar com o jogador, né? Sim, ele começou cedo no Joaquinzão, né? Começou aos 16 anos no Joaquinzão, com boas campanhas aí no Sub-20, e ele foi logo promovido ao time profissional do Taubaté, isso no ano passado. Ou seja, foi uma carreira bem curta para ele no Taubaté, agora alçando voos maiores aí no Ceará, né? Com certeza, e foi muito bem o Romero nesta Série A2, quando entrou no Sub-20. Romero é um bom jogador, um jogador de qualidade, eu tenho certeza que vai ainda render para o Esporte Clube Taubaté, e ele também vai ter aí um crescimento, né, muito forte na sua carreira, ele vai decolar com certeza, e não para por aí não para no Ceará não, vai para outros clubes. É muito novo, né? É muito novo, é jovem. Atingiu muita coisa ainda. Tem muito ainda. futuro ainda. Sucesso para ele, né? Tem muito futuro. E ainda falando do Taubaté, há rumores aí de atraso salarial, e isso pode ter influenciado o desempenho do time, não? Nós tivemos as informações de que o Eduardo Alves, que seria o responsável pelo pagamento de alguns jogadores, acabou não fazendo, porque alguns parceiros, patrocinadores, falharam também com ele, falharam com o Esporte Clube Taubaté. Acredito até que esse fator, né, que surge agora, depois do final do campeonato, antes existiam rumores, agora surgiu aí, está um pouco mais escancarado, um pouco mais aberto para quem quiser ver e ouvir, de que realmente isso aconteceu e pode ter sido esse o motivo do baixo rendimento no time durante a competição. Inclusive, tivemos, segundo fontes, uma ameaça de greve. Jogadores ameaçaram não treinar, não entrar em campo, não jogar, enfim, num determinado momento da competição. Agora, você falava que o Gilcinho demitiu o Eduardo Alves, sim,
mas o Gilcinho ontem teve também uma reunião com alguns membros da diretoria e ele mesmo, o Gilson Rezende, se demonstrou muito cansado. Está muito cansado, ele entrou num barco onde havia promessa de um aporte financeiro grande no início. E não teve o prometido. Esse aporte foi até um determinado momento, até a página 55 do livro, da 56 para frente a história foi diferente. Então, o Gilson, ele ficou ali, né, como o boi de piranha, segurando tudo. O torcedor pegou no pé dele, achincalhou, o torcedor pediu a cabeça dele, botou fogo na bandeira do Gilson. O torcedor fez um salseiro daqueles, né, e a cabeça ao dele, final do ficou, campeonato. Né? E eu acho o seguinte, o Gilson não merece esse tipo de tratamento por parte da torcida do Taubaté. Ele merece respeito por parte da torcida, merece respeito pelos seus pares, da diretoria, merece respeito do conselho, merece respeito da nossa parte, porque foi um abnegado moderno. Ele botou dinheiro dele e nem sabe se vai conseguir receber. Ele botou a vida dele e esse tempo que foi, né, não volta mais, deixou de fazer outras coisas, fez investimentos no Taubaté que o retorno é incerto. Então, o Gilson merece respeito, merece ser tratado com dignidade, tá? Por parte de todos, diretoria, conselho, nós e principalmente você, torcedor. Você deve muito respeito pela história do Gilson no Taubaté, por aquilo que ele representou e por aquilo que ele ainda representa. Embora a sua gestão como presidente não tenha sido aquela que todos nós sonhávamos, queríamos ver um time na Série A1 do Campeonato Paulista. Quem não queria? Todos nós. Só que o futebol é feito de muito trabalho, muitos detalhes. Trabalho eu sei que não faltou por parte dele, agora um detalhe ou outro acaba escapando, porque nem sempre depende só dele, né, cuidar de todos os pontos que o futebol exige. Então, calma lá, respeito ao Gilson, respeito ao presidente atual do Taubaté, que se tiver que sair, ele que seja a pessoa com que vai dizer, não, ó, estou saindo, fiz a minha parte, cansei. Esse papo aí de vão fazer o impeachment, vão pedir para ele sair, isso aí também não cola. Não cola e não rola. Eu acho que quem fizer isso aí está realmente cometendo uma injustiça muito grande com esse nome do Esporte Clube Taubaté. Sim, porque foi uma fase, né, Reinaldo? Uma fase que ele passou, uma fase difícil. Então, vamos torcer que tudo se resolva na parte dele. Né? Futebol é isso, misto de alegrias e tristezas. Um dia seu time ganha, outro perde, e quando não acontece nenhum dos dois empata. Então, é por aí. Futebol é assim. É verdade. E ainda falando de futebol agora da Série A3, vamos falar da Águia do Vale. Águia do Vale que está voando bonito nesse campeonato da Série A3. Sim, está muito bem e se prepara aí para enfrentar em casa a Matonense, neste sábado, às 15h, e vai tentar aí a liderança do campeonato. Vai ser um jogo bem disputado, porque tem interesse para os dois. E o São José visa a liderança e a Matonense ainda sonha pela classificação no G8, que depende de fazer o resultado e torcer para um tropeço do votuporanguense. O São José tem feito uma campanha excelente, chegando aos 28 pontos e segue na cola do atual líder, o Comercial de Ribeirão Preto, o Leão do Norte, com 30 pontos. Acreditamos, né, que a Águia continua voando e vai voar alto nesse campeonato da A3. A Águia que faz uma excelente campanha, independente de terminar na primeira ou na segunda posição, vai terminar numa condição de ter o direito de mandar as segundas partidas, né, dentro de casa, com os adversários que estiver pela frente já a partir das quartas de final. Tendo a torcida a favor, né? Exatamente, vamos torcer. Vamos torcer para que o São José continue aí nessa caminhada, né, que a Águia continue voando. E a Águia voa alto, hein? Voa alto. Parece que o São José construiu o seu ninho também no alto, como a Águia constrói, no meio de rochas. Então está forte, está forte, está firme. Você sabe, né? A águia, ela constrói o seu ninho, e o ninho de uma águia pesa em torno de 1.000 quilos e são colocados em cima de rochas para que os predadores não
cheguem aos ovos, aos filhotes derrubem, depois. né? Então é assim. Tá? E essa águia construiu o seu ninho em cima de uma rocha, ao que parece, em cima de rocha bem alto, e continua firme voando forte, nesse Campeonato Paulista da Série A3. Sucesso. Falamos um pouquinho sobre águia também, por que não? Sim, com certeza. E vamos agora falar de vôlei de São José dos Campos. Vamos falar de vôlei, vamos lá. O vôlei, infelizmente, ele perdeu para o Cruzeiro por 3-0, parciais de 25-15, 25-21 e 25-21 na noite desta quarta-feira. Isso aconteceu no ginásio poliesportivo do Riacho, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Isso no primeiro confronto da melhor de 3 das quartas de final da Superliga masculina. O duelo, então, ele foi disputado onde a Raposa conquistou o triunfo. E o oposto, o Wallace, do Cruzeiro, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Como a série é a melhor de 3, os mineiros, então, eles estão a uma vitória da semifinal. E o São José agora precisa vencer o próximo jogo para forçar o terceiro duelo. Os times, eles voltam a se enfrentar na quarta, dia 30, às 7 horas da noite, em São José dos Campos, na Arena de Esportes. Muito bem, vamos torcer aí para que o vôlei se recupere e vença, né, esta segunda partida para provocar o terceiro jogo nesta fase, onde temos a melhor de 3. É isso aí. Então vamos falar do vôlei Natal, Gi, contando para a gente como foi o vôlei que jogou na noite desta quinta-feira. Sim, Reinaldo, e falando do vôlei, Funvic Natal infelizmente perdeu na noite desta quinta-feira contra o Minas após uma disputa acirrada da primeira rodada das quartas de final da Superliga masculina. O adversário ele derrotou o Funvic por 3-1, com parciais de 25-23, 23-25, 30-28 e 25-17, que aconteceu na Arena do Minas, em Belo Horizonte, na estreia dos dois times nos playoffs. E agora a Funvic tem que se preparar para a próxima rodada para conseguir vencer e se manter na competição. Os mineiros, eles que terminaram a fase classificatória da competição na liderança, podem garantir a vaga na semifinal se voltarem a ganhar do time potiguar na próxima quinta, desta vez em Natal, às 9 horas da noite. Então vamos torcer para o vôlei Funvic Natal para que ele faça uma melhor campanha nos próximos jogos. Reinaldo. Valeu, Gi! Tá aí, portanto, o destaque para o vôlei Funvic Natal. A gente vai para um rápido intervalo, Gi, e volta já, trazendo mais informações para você aqui no RVC Esportes. Fique ligado, não sai daí. É isso aí. Legal, estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes e agora nós vamos dar uma pedalada. Opa, isso é um perigo, né? Vamos dar uma pedalada. Mas estou falando de ciclismo. É o Pinda Funvic, o ciclismo que tem destaque agora aqui no RVC. Esse negócio de pedalada é só no ciclismo aqui, certo? Tem destaque não só aqui na cidade, na região, no país, como também no mundo, não é verdade. Para você ter uma ideia, é um orgulho para a nossa região e principalmente para o nosso país. A equipe de ciclismo Funvic Pindamonhangaba é a única que vai representar o Brasil na Volta Ciclística do Uruguai, que é a principal disputa daquele país e conta com grandes atletas. A disputa é organizada pela Federação Uruguaia de Ciclismo e vai começar e terminar em Montevidéu, com início no dia 8 de abril e encerramento no dia 17 de abril. Ao todo, serão 10 etapas, além de 2 provas individuais de contrarrelógio. Das equipes estrangeiras, além da Funvic representando o Brasil, participarão atletas da Argentina e Nicarágua. Legal, boa sorte para a equipe de ciclismo, né, do Pinda Funvic, que estará, portanto, no Uruguai, representando as nossas cores, representando o Pindamonhangaba, representando o Brasil. Sucesso aí, rapaziada! Estamos na torcida.
Maravilha. Vamos pedalar, vamos pedalar. E ainda falando de atleta que é de Pindamonhangaba e representando o Brasil também, que faz uma boa campanha, a Kathleen, né? A Kathleen Batista realmente é uma atleta, inclusive, exemplar. Muito exemplar. E olha, a atleta aqui de Pinda, ela participou pela primeira vez do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que aconteceu em Belgrado, na Sérvia, onde disputou na prova de 60 metros com barreiras. Essa disputa aconteceu entre os dias 18 e 20 de março. Apesar de não ter conquistado o pódio, pois ela ainda estava em um período de base, a atleta ela deu o seu melhor e representou muito bem a cidade de Pinda e o Brasil nesta competição tão importante. Não, legal, tá? É o tal negócio, aquilo que a gente fala, né? Tá pegando rodagem, tá rodando, tá aprendendo, tá ganhando experiência. Com certeza. E isso é muito importante. Ela já demonstrou a sua qualidade, já demonstrou que é uma campeã. Então, esse tipo de competição, ela só vem acrescentar na carreira da Kathleen. E a gente sabe que as conquistas que já aconteceram, claro, estão lá, bonitas, né? Está tudo lá na sala de troféus, mas temos muito mais troféus e medalhas ainda pela frente na carreira dessa jovem atleta. Sucesso, Kathleen. E em breve ela estará aqui com a gente, hein? Sim, com certeza. Estamos vem com a aguardando gente sua aqui. visita aqui no RDC Esportes. Tá bom, Kathleen? Você, como todos, será bem-vinda. Isso aí. E passando agora falando de futsal feminino de Campos. Olha, Campos tem futsal feminino futsal feminino. forte. Forte. Então vamos falar de Campos. Porque a equipe de futsal feminino de Campos do Jordão sagrou-se campeã em casa da 15ª Copa Mantiqueira, vencendo por 1-0 contra Caraguatatuba nesta semana após um confronto acirrado e equilibrado. A 15ª Copa Mantiqueira de futsal teve início em fevereiro de 2020 e ainda foi suspensa aí devido à época da pandemia, Covid, então teve essa suspensão, mas ela retornou no mês de outubro do ano passado e reuniu aí 15 equipes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, parabéns aí também para a equipe de Campos do Jordão. Olha aí, Campos do Jordão, campeã feminina da Copa Mantiqueira, né? Campos do Jordão, conhecida como Suíça Brasileira. É, a Suíça Brasileira, exatamente, contra Caraguatatuba, a final, vencida por Campos por 1-0, parabéns às meninas, aí parabéns também às meninas de Caraguatatuba, chegando aí ao vice-campeonato, parabéns a todas aí, sigam firme nessa batalha. Sim, hoje nós estamos bem variados, né? Passamos de vôlei, ciclismo, atletismo, agora vamos falar de basquetebol de São José dos Campos. Sexta, essa pode ser de 3, hein? Pode ser de 3? Vamos lá. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma de 3 pontos. Tá aí. E falando do São José Basquetebol, ele venceu na noite desta quarta o Memorial FUP Santos, fora de casa, por 72-64 na estreia da Copa São Paulo de Basquete, que é organizada pela Federação Paulista. A competição reúne 8 equipes divididas em 2 grupos. E o São José está no grupo B, juntamente com a América de Rio Preto, Pindamonhangaba e Memorial Santos. Já na outra chave estão a Zé Araraquara, Liga Sorocabana, Tatuí e 15 de Piracicaba. Então, depois do confronto desta quarta, o São José ele vai receber neste domingo, dia 27, às 5 horas da tarde, o América de Rio Preto no ginásio Lineu de Moura. Após os 2 jogos, a equipe ela volta as suas atenções ao retorno do brasileiro, que tem início no dia 2 de abril. Tá aí, futebol, o basquete, o vôlei de São José, tudo legal. Basquetebol também fazendo aí as suas cestas. Sorte aí a equipe de São José dos Campos. E vamos falar de goalball? Goalball, muitas pessoas nem sabem o que é goalball, né? O que é isso? Antes de falarmos da equipe de São José dos Campos que vai disputar goalball, a goalball, na verdade, é aquele esporte voltado exclusivamente para as pessoas com deficiência visual, onde a bola tem aquele guiso, né, que faz aquele barulho e os jogadores, através desse barulho, conseguem identificar a localização e seguir com o jogo adiante. Né? Legal. Rinaldo, e falando então de São José dos Campos, a equipe joseense de goalball, que é representada pelo Instituto Athlon da cidade de São José, disputa a Supercopa Brasil da modalidade até este sábado, dia 26, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Atual campeão paulista, terceiro melhor do Brasil e vice-campeão da última edição da Supercopa,
o time ele está preparado para buscar mais uma conquista. E a equipe é comandada pelo técnico René Quintas, que inclusive é recém-convocado para assumir o posto na categoria de base da seleção brasileira da modalidade. A Supercopa de Goalball reúne os 4 primeiros colocados da última edição do Campeonato Brasileiro: Santos, CETEF do Distrito Federal, Athlon de São José dos Campos e também a Pace da Paraíba. Todos os atletas que defenderam a seleção brasileira no Campeonato das Américas, que foi realizado em fevereiro, estão participando desse torneio. Legal, maravilha. Mais uma modalidade, mais um esporte em que São José também está, né? Está por cima, né? Está aparecendo no cenário nacional, isso é muito legal. Então já falamos do futebol que está bem, vôlei que está bem, apesar de ter perdido a primeira, mas vai jogar agora a segunda em casa, o basquete bem, vencendo mais uma, e agora o goalball. Bem forte, São José dos Campos aí nos esportes. São José está forte, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais do goalball. Vamos falar. Esse tipo de jogo ele é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a verem. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil, auditiva, então por isso ele não pode haver um barulho no ginásio durante a partida, é um silêncio total, excesso o momento entre o gol e o reinício do jogo nas paradas oficiais. E as partidas elas são realizadas em 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. E de cada lado da quadra há um gol com 9 metros de largura e 1,5 metro de altura. E os atletas eles são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. E o arremesso ele deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. E o objetivo é balançar a rede adversária. Interessante, não? É, muito interessante. Sucesso ao goalball também de São José dos Campos. E a gente vai fazer aqui mais um intervalo. Já já a gente volta com esta edição do RVC Esportes. Não sai daí, fique ligado. Estamos de volta aqui com o RVC Esportes. Agora vamos destacar o futebol de base da região. Teremos agora no início de abril as equipes do Vale do Paraíba, Taubaté, São José, também Guaratinguetá, através do Atlético Guaratinguetá, participando das categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Paulista. Que bacana, hein, Reinaldo? É uma forma aí de destacar novos atletas para a nossa região. Exatamente. A gente confere aí os jogos da primeira rodada, dia 9 de abril, um sábado você vê aí, às 9 horas da manhã tem os jogos do Sub-15 e às 11 horas os jogos do Sub-17. A equipe do Atlético Guaratinguetá enfrenta o Taubaté, você está vendo aí, um clássico no Vale, e teremos também em São José dos Campos, da mesma forma, Sub-15 às 9 da manhã, Sub-17 às 11 horas da manhã, lá no Martins Pereira, São José, enfrentando a equipe do União de Mogi das Cruzes. Vamos desejar sorte à garotada aí do Sub-15, Sub-17, das equipes aqui do Vale, neste Campeonato Paulista dessas categorias. É uma amostragem muito grande, é legal de ver, dá para a gente descobrir atletas futuros. Com certeza, né? Essa Às semana... vezes em pouco tempo já deslancha em outros times maiores. Exatamente, né? Essa semana a gente falava aqui com o Peloja, né? Foi uma das revelações do Taubaté. Eu disse que acompanhei a carreira dele desde o Sub-11 no Taubaté, meu filho jogava lá também, mas né, a gente destacava a importância de um atleta começar, né, nessas categorias, fazendo um grande trabalho, e com isso o Peloja foi um destaque, foi revelado pelo profissional, e muitos outros jogadores do Taubaté também, que começaram lá atrás, foram revelados, jogadores das equipes do Mantiqueira, né, que disputa a Série B do Campeonato Paulista, a mesma coisa. Então a gente sabe que o caminho é esse. São José também
grandes revelações para o time de cima. Então a gente deseja um ótimo trabalho de base para todas as equipes aqui do Vale do Paraíba que vão disputar o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Agora a gente fala de Sub-23. Sub-23, você sabe o que é o Sub-23? Quem já chegou na sua idade? É o Campeonato Paulista da Série B, a famosa Bezinha, é o Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. É isso aí, onde nós temos Joseense participando e temos também a equipe do Mantiqueira. Aliás, essas duas equipes se enfrentam na primeira rodada. O jogo vai acontecer já no finalzinho de abril. A gente vai trazer aí, inclusive, dirigentes das equipes para falar conosco, para trazer aí as expectativas desse campeonato que vai rolar. Eu repito, vai ser no final de abril. Eu tenho aqui a data, confirmando o primeiro confronto, né? Vai ser no dia 23 de abril. Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Este jogo acontecendo às 3 horas da tarde, entre Mantiqueira e Joseense. Campeonato Paulista da 2ª Divisão, ou da Série B do Campeonato Paulista, que tem aí a categoria Sub-23, representando as equipes. Agora, você tentou me atropelar aqui, que negócio é esse, minha idade? Eu não entendi. Ué, você não completou 23 agora, na terça-feira? Ah, bom, legal. Pensei que você não tivesse assim, me tirando. Sub-23, de 23 agora, anos. Eu posso jogar ainda. Posso então, jogar. Tá vendo? Quem pode completa jogar. 23 ainda pode jogar, pode disputar essa categoria. E depois dessa, só me resta dizer, né? Partiu semana que vem. Estamos finalizando aqui o nosso RVC Esportes, né? E vamos trazer a equipe de ciclismo aqui para vocês também. Tem ciclismo na próxima semana. Tem Ketley, tem o pessoal dos paratletas de Taubaté, muita coisa boa. Muitas atrações na próxima semana aqui no RVC Esportes, muita gente sendo destacada aqui nas edições do RVC Esportes que você acompanha semanalmente pela TV RVC. E a gente vai para o nosso final de semana agora, tranquilo. Partiu o final de semana? Partiu o final de semana. Semana que vem estamos de volta. Isso aí, se Deus quiser. Com todos esses destaques e muito mais. Grande abraço a todos, bom final de semana. Tchau. E até a semana que vem. Bye. Até mais.